Olá pessoal, tudo bem? Então, dando continuidade ao curso simplificado de eletrocardiografia, hoje a gente vai falar sobre isquemia miocárdica. Então veja, aqui vai ocorrer um desequilíbrio entre oferta e demanda regional, bem localizado para os cardiomiócitos. Via de regra, a presença de aterosclerose coronariana é de longe a maior causa. Então, para você compreender, primeiro tem que relembrar a anatomia coronariana. Tá? São as grandes artérias epicárdicas. Esse nome coronária vem até de coroa, tá? Porque fica por fora e dando a volta no coração. Então, da base, da raiz da aorta, aqui a gente tem a saída da coronária direita e coronária esquerda. Basicamente, a coronária esquerda dando origem aqui com o seu tronco, dando origem a CX e dando origem à descendente anterior, a DA. E à direita a gente tem a própria coronária direita, que depois vai dar origem à descendente posterior na maioria dos casos. E aí, compreendendo a questão das coronárias, você tem que pensar qual que é o território que ela vai irrigar. Então, a coronária direita vai irrigar o ventrículo direito e, na maioria das vezes, praticamente 70% dos casos, a parede inferior e posterior do ventrículo esquerdo. Já a CX, tá? Esta aqui, vai irrigar a parede lateral do ventrículo esquerdo, em geral, parede lateral alta, né? E somente 30% das vezes, parede inferior e posterior do VE. Né? E finalmente a DA, descendente anterior, a principal artéria, vai irrigar toda a parede anterior até a região apical do VE e também o septo interventricular. Já vou relembrar aqui com vocês um conceito super importante. Né? Então a gente está falando de o quê? De grandes artérias epicárdicas. Elas estão lá passando por cima do miocárdio e enviando os seus ramos para dentro dele. Então aqui, por exemplo, aqui a gente tem esse retângulo que está representando a parede do ventrículo, tá? Então a massa muscular aqui, por fora passando, tá? As artérias epicárdicas e mandando seus pequenos ramos que vão então nutrir o miocárdio de fora para dentro, ou seja, do epicárdio para o endocárdio. Portanto, observe que a primeira região a sofrer diante de um processo de isquemia vai ser quem? A última a ser irrigada. Portanto, o endocárdio é o primeiro a sofrer nesse processo. Então, você tem que até imaginar que durante esse sofrimento isquêmico do miocárdio, você tem uma onda de isquemia que progride do subendocárdio para o subepicárdio. Tá? Uma onda de isquemia, uma onda de lesão, uma onda de necrose. Tá? E quase sempre seguindo esta ordem. Veja que o distúrbio perfusional do miocárdio ele vai se manifestar através de um espectro, de um contínuo de manifestações, que vai começar com a isquemia miocárdica, corrente de lesão do miocárdio e necrose. Tá? Então esse espectro ele é super importante que você compreenda esse contínuo. Então a primeira coisa que a gente vai falar é sobre a isquemia miocárdica, que é este fenômeno aqui que, como eu já expliquei, vai ocorrer sempre iniciando no subendocárdio. Né? Então a primeira etapa é a isquemia subendocárdica e a segunda etapa é a isquemia subepicárdica. E isso tem uma manifestação muito típica no eletrocardiograma. Então a primeira manifestação vai ser o quê? Uma onda T simétrica e apiculada, correspondendo então à isquemia subendocárdica. E isso ocorre porque a gente está vendo, na verdade, um atraso na repolarização do subendocárdio, que vai, na verdade, amplificar o comportamento fisiológico, deixando ela então ainda mais alta e positiva. Tá? Então são ondas T, exatamente como essa, bastante pontiagudas, simétricas e altas e positivas. Né? Por quê? Porque, na verdade, a gente tem um vetor apontando para o olho elétrico. Tá? Então, existe um vetor fugindo dessa área de isquemia subendocárdica e apontando para o eletrodo, portanto, causando este aspecto. Uma onda positiva. Já na isquemia subepicárdica, a gente vai ver o oposto. Tá? Então, uma onda, o que? T invertida e simétrica. Tá? Profunda e simétrica. Porque a gente tem agora uma isquemia subepicárdica e um vetor que se afasta do olho elétrico, causando então essa inversão e essa alteração no processo de repolarização, que vai causar então uma onda T oposta à fisiológica. A segunda etapa desse processo, desse contínuo, é a famosa corrente de lesão miocárdica. Então aqui a gente tem um grau de comprometimento perfusional ainda maior,
que leva a uma alteração estrutural e edema celular. A famosa expressão no eletrocardiograma deste processo de corrente de lesão miocárdica é o desnivelamento do segmento ST. Então veja, o mesmo racional. Se você tem uma corrente de lesão subendocárdica, você vai ter então a formação de um vetor que aponta para a zona lesada. Então um vetor que se afasta do olho elétrico, causando o aspecto de infra de ST. Perfeito. Se você tem uma corrente de lesão subepicárdica, da mesma forma, o vetor vai apontar para o epicárdio, portanto apontar para o olho elétrico, causando então um aspecto de supra de ST. Então, esta correlação da corrente de lesão subendocárdica, existe uma correlação direta com o quê? Um vaso subocluído. Né? E a corrente de lesão subepicárdica tem uma correlação direta com um vaso completamente ocluído. Né? Em geral, que é uma placa de ateroma rota. Né? Então, esse é um conceito super importante. E aí, a última etapa, né, desse processo é a necrose miocárdica. Então, aqui a gente tem a etapa mais avançada desse distúrbio perfusional, que de fato houve morte celular. E aí, essa célula necrosada, ela simplesmente não produz potencial elétrico. Então, vai causar o que a gente chama de uma área inativa. Né? Quase que vai se manifestar como um buraco elétrico no miocárdio. Isso é muito interessante. Tem dois espectros de apresentação no eletrocardiograma. Um impacto direto na onda R, que então ela vai perder a amplitude dela, uma espécie de que a gente chama de amputação de onda R, ou uma não progressão. Lembra? De V1 a V6 aqui nas precordiais, você espera o quê? Que a onda R vai progredindo, né, com um ápice lá em V5, V6, e de repente você vê que essa onda R ela fica amputada, retinha praticamente em todas as derivações precordiais. Você fala, houve uma amputação ou uma menor amplitude. Né? Ou também pode se manifestar através de uma onda Q patológica ou de um complexo QS. Então é exatamente isso. Olha só, o olho elétrico ele está vendo aqui e ele já não enxerga mais nenhuma atividade. E no final das contas ele pode inclusive enxergar a atividade que está ocorrendo lá do outro lado. Portanto, o quê? Um vetor que está se afastando. E aí causa esse aspecto aqui de complexo QS. Tá? Porque ele está enxergando através desse buraco elétrico, enxergando o outro lado do miocárdio. Então a onda Q patológica, aquela definição que eu já passei para vocês, é uma onda Q que é larga e profunda. Tá? Tem mais de uma forma de definir, mas a mais simples assim é maior que 40 milissegundos, né, de largura e pelo menos aí maior do que um terço mais profunda do que um terço da onda R. Tá? Então essa é uma forma de se definir. E aí, é possível que você enxergue, inclusive, né, simultaneamente todos esses espectros isquêmicos. Né? Então, veja, uma área gravemente afetada. Né? Então, olha só, isso aqui é um aspecto do quê? De um supraevoluído. Né? E a gente consegue ver aqui o espectro de necrose. Olha só, uma gigantesca onda Q, tá? Larga e profunda, certo? Correspondente a esta área aqui. Uma zona de corrente de lesão, né, que é um supra de ST já com aspecto de abóboda, já evoluído, e a isquemia, né, que é essa inversão aqui da onda T, que é essa área que então na fase aguda você consegue até, na fase subaguda, né, já caminhando para a crônica, você consegue ver todos esses espectros, né, da isquemia, da corrente de lesão e da necrose. Agora eu vou só pincelar, é claro, a gente está aqui discutindo eletrocardiograma, mas eu vou pincelar alguns aspectos clínicos que é interessante para revisar. Né? Então lembre, né, doença arterial coronariana ela pode ser crônica, que vai se manifestar clinicamente como uma angina estável. Então ali é uma suboclusão fixa, né, que em geral vai se manifestar com sintomas quando você tem um aumento da demanda metabólica, em geral na atividade física. Né? Então é aquela dor torácica que vai se manifestar de uma forma padronizada somente quando o paciente faz um esforço físico X, né? Tá? Que em geral não se manifesta em repouso, tá bom? Diferente da síndrome coronariana aguda, que pode e deve ser dividida naquela sem supra e com supra. Tá? Então, a síndrome coronariana aguda, sem supra de ST, vai se dividir em angina instável e IAM sem supra. E quem vai definir isso, basicamente, são os marcadores de injúria miocárdica, classicamente a troponina. Aqui a gente também está falando sobre uma suboclusão de um vaso.
né? Diferente da síndrome coronariana aguda com supra de ST, que a gente está se referindo a uma oclusão completa, que é a corrente de lesão subepicárdica. Tá? Em geral, a fisiopatologia é o quê? Uma rotura de uma placa de ateroma que se torna instável, né? Está inflamada, etc. Células inflamatórias, espumosas, macrófagos, etc. Né? Que ela rompe, expõe o conteúdo lipídico, que é extremamente trombogênico e leva à formação de um trombo que subitamente oclui, causando então uma dor torácica típica. Então agora a gente talvez seja um dos pontos mais importantes, né? Um conceito essencial, primordial. Né? Qual que é a definição de supra de ST de origem isquêmica? Então, isso aqui é muito importante. Então, a definição é um novo supra de ST maior do que 1 milímetro em todas as derivações, com exceção de V2 e V3. Tá? O que ele quer dizer com todas as derivações? É esse valorzinho de 1 milímetro. Tá? Mas é necessário que sejam derivações contíguas, né? Que façam uma parede. Então, por exemplo, V2 e V3, V5 e V6, mas não adianta nada para você ter V2 e AVL, tá? Não faz sentido nenhum, tem que estar formando uma parede, certo? Maior do que 1 milímetro, com exceção de V2 e V3, V7 e V8 também. Tá? Mas V2 e V3 você tem que saber. Por quê? Porque é mais comum que você veja, é comum que ocorra fisiologicamente uma elevação do segmento ST nessas duas derivações. Então é necessário que em homens seja maior que 2 milímetros, em um homem jovem, menor que 40 anos, maior que 2,5, tá? E em mulheres maior do que 1,5. Essa definição é essencial. E V7 e V8 ele utiliza somente meio milímetro. Tá? Então, ok. Como é que você vai medir isso aqui? Então, veja, volta e meia a gente observa isso. Ah, eu acho que está soprado, daí o outro plantonista acha que não está soprado. Gente, mede. Mede que não tem erro na maioria das vezes. Tá? É uma situação que você pode ser objetivo. Então, você vai observar aqui que você precisa fazer uma mensuração. Então, você tem que ter uma linha de base, que você vai usar como ponto zero. Tá? Classicamente, o TP é uma ótima linha de base, mas pode, claro, usar o PR, que é até o que a gente mais usa na prática. Tá? Inclusive, no PR, a gente tem esse ponto que é o ponto PQ, tá? Que é o final do intervalo PR, ou do segmento PR, com o início do QRS. Que você vai usar como a sua linha de base. E aí, quem é a elevação? O supra de CT é a elevação do ponto J. Então, eu vou usar este ponto de junção do QRS com o segmento ST. Este é o ponto J, por exemplo, aqui. Por exemplo, aqui. Tá? Por exemplo, aqui. Aqui também. Para poder fazer a mensuração. Então, por exemplo, você tem aqui a sua linha de base. Tudo bem, eu não consigo nem enxergar o TP aqui nesses excertos que eu tirei. E aí eu vou usar isso aqui, linha de base, e vou medir. Um quadradinho, 2, 3, e assim consigo medir os milímetros que tem o meu supra de ST. Isso é super importante. E aí, vale a pena citar também que você tem diferentes aspectos de supra de ST. Aspectos, né? A depender da fase que você pega. Então, essa aqui é uma das primeiras fases, né? Que você junta com uma onda T apiculada, tá? Com esse aspecto aqui. Ele é uma fase hiperaguda. Apesar de ter uma onda aqui de necrose já, né? Mas é uma fase hiperaguda. Este aspecto aqui, por exemplo, é bem clássico. O supra em bloco também é um aspecto hiperagudo. Depois você tem a fase subaguda e uma fase mais crônica, né? Então a fase subaguda você já tem uma onda quesona e esse aspecto mais evoluído. Né, depois de um tempo a tendência é que o supra reduza, né, a onda que se aprofunda. Às vezes você pode ter um supra residual que fica, tá? Pode ficar, de fato, um pequeno supra, um aspecto mais em abóboda, né, que é este aspecto aqui. E às vezes você tem uma formação de um aneurisma. Né? Então, um supra de ST persistente te faz pensar a respeito se não houve a formação de um aneurisma ventricular como uma sequela. Tá? E aí a questão do infra de ST, também a gente tem uma definição, é um novo infra de ST com padrão horizontal ou descendente. Tá? Então, padrão horizontal ou descendente, eles são mais específicos para a isquemia. Tá? E aqui basta meio milímetro. Né? E algumas referências aqui nem usam o ponto J, olha que interessante, usa o ST60, né? Mas é uma sutileza, tá bom?
O aspecto ascendente ele é um aspecto em geral menos relacionado à isquemia e potencialmente até se encontrar em situações até fisiológicas, tá? Então, você pode encontrar. E agora eu vou comentar com vocês apresentações especiais que a isquemia pode fazer no eletrocardiograma. A primeira delas é a famosa síndrome de Wellens. Né? Então, aqui eles consideram que é o quê? É uma manifestação eletrocardiográfica de uma obstrução crítica da DA. Então, é uma suboclusão crítica, sei lá, está 90 e tantos por cento ali ocluído o vaso. Está pendurada a artéria. Né? E eles classicamente se descrevem como se fosse uma apresentação pré-infarto. Né? Então, em geral, o paciente, clinicamente falando, ele chega muitas vezes já sem dor torácica, e você vai ver a troponina, ela está ou normal ou muito pouco alterada. Qual que é a apresentação típica, mais comum? É o Wellens, padrão de Wellens do tipo B ou tipo 2, que é uma inversão simétrica e profunda da onda T. Muito profunda. E uma característica é de que ela sai do segmento ST rasgando para baixo, quase a 90 graus. Então, este aspecto aqui ele é um clássico. Tá? E, em geral, nas precordiais, o mais típico é V2, V3, mas ela pode se estender até exatamente V4 ou V5. Né? Então, este aspecto aqui de onda T, simétrica e profunda, saindo quase 90 graus, é um clássico. Eles descrevem, né, que você pode observar, às vezes, um segmento ST um pouco elevado, sim, né, limítrofe ali, menor do que 1 milímetro, então não faz um critério, mas você vê que ele eleva um pouquinho. Por exemplo, esse aqui, olha. Tá um pouquinho elevado. Num eletrocardiograma, de preferência que não é uma sequela de infarto prévio, né? Você tem essa questão dos marcadores, que pode vir normal ou ligeiramente elevado. Eu já vi cardiologista criticando, falando que, na verdade, na época do estudo do Wellens, ele não usava tropo ultrassensível, então, atualmente, na verdade, vai vir alterado sim. Então, isso é uma discussão interessante. E o paciente, ele muitas vezes já não vai se apresentar com angina. Até vale a pena a citação aqui, né, que os livros colocam, né, que quando o paciente com síndrome de Wellens chega ao pronto-socorro, eles em geral não apresentam dor e muitas vezes as enzimas cardíacas, né, marcadores de injúria miocárdica, estão normais ou apenas ligeiramente elevados. Foi o que eu falei. E aí a gente tem um outro padrão que é menos comum, mas que você vê, tá? Quem vê muito eletro em emergência acaba se deparando com isso aqui, que é o Wellens tipo A ou tipo 1. Que é o famoso padrão de onda T plus minus. Então você tem literalmente, né, um padrão de elevação e queda, né, uma onda T bifásica, né, uma pequena porção positiva e depois uma outra porção negativa, também mais comum em V2, V3, mas pode ser de V1 a V4. E o que eu quero que vocês tenham em mente no Wellens é isso aqui, ó, é esta imagem. O que o Wellens significa para você? Uma DA subocluída, né, uma estenose proximal e crítica da DA. Tá bom? Então esse é um paciente que você vai ter mais atenção, que você vai monitorar, que você vai pedir um CAT com mais afinco, tá bom? Sempre chamar o cardiologista, óbvio, tá? No serviço que tem, e enfim. Então é essa a imagem que eu quero que vocês tenham do Wellens. Tem um outro padrão especial que é o da onda T de Winter. Né? Aqui, diferente do Wellens, a gente tem o quê? Uma associação com oclusão, tá? Então uma completa oclusão da DA. E aí isso corresponderia, então, na verdade, a um estágio hiperagudo de um infarto, né, em um paciente extremamente sintomático. Aqui sim ele vai chegar com dor torácica importante, a troponina vai estourar. Né? E qual que é o aspecto? É esse infra de ST ascendente, né, com o ponto J, portanto, infrado, em geral 1 a 3 milímetros, né, nas precordiais, de V1 a V6 pode acontecer, associado ao que? Uma onda T positiva alta e muito pontiaguda. Então é este aspecto aqui, ó. Tá? Uma baita de uma onda T, né? Quase que um aspecto de sino, assim, né? Enfim. E você pode ter uma elevação do segmento ST em AVR. Né? Então, o AVR é um cara especial que dá pra gente observar também, não esquecer completamente dele. Claro, ele não faz parede com ninguém, né? Mas várias situações críticas de isquemia, né? De isquemia difusa, você pode ver então o supra de AVR, tá bom? De 1 a 2 milímetros.
E aí, eu vou só comentar com vocês a questão da definição do infarto. Hoje em dia a gente usa aquela quarta definição, que é um baita de um consenso que todos eles se juntaram para falar que infarto vai ser isso. Então é a elevação da troponina acima do percentil 99, né, que na verdade é o valor de referência do laboratório que ele vai te colocar baseado no estudo dele ali, do kit, né, com uma variação acima de 20%. Então pode ser elevação ou pode ser queda. Com um cenário clínico compatível. Isso é essencial. O que é um cenário clínico compatível? Na prática é sintoma e eletro, né? Mas você pode ter a questão de um exame de imagem, né? Ou a identificação de um trombo coronariano, seja por angiografia ou necrópsia, para te dar esse respaldo de que de fato esse é um cenário clínico compatível. Né? Mas é o que? Sintomas, no feijão com arroz é o que? Dor precordial, né? E alterações agudas do eletrocardiograma, por exemplo, mondoquia de necrose, entre outras. Por que eu estava comentando isso? Porque tem essa questão, essa definição de injúria miocárdica inespecífica, que é o quê? Uma elevação da troponina acima do percentil 99 na ausência de um cenário clínico radiológico compatível. Então, ou seja, é um paciente que não tem sintomas de síndrome coronariana aguda, não tem eletro de síndrome coronariana aguda, e aí alguém teve às vezes está num serviço que tem mania de ficar pedindo tropo para quem não deve, você vai frequentemente encontrar um monte de troponina muito elevada. Né? Mas é o quê? Uma injúria miocárdica inespecífica. Né? Que pode ser, inclusive, aguda ou crônica. Né? Aguda a gente tem uma elevação, um pico e queda maior que 20%, tá? E na crônica ela fica quase que flat, variando menos de 20%. E você vai ver isso com frequência se você ficar pedindo troponina nesses cenários outros. Então, paciente com uma anemia é importante em muitos cenários, tá? Taquiarritmias, insuficiência cardíaca, doença renal, choque, qualquer tipo de choque, hipoxemias, tá? Pós-PCR. Então, assim, diversas injúrias orgânicas culminam assim com elevação de troponina, né? Uma injúria miocárdica inespecífica. E aí, por último, a questão do diagnóstico topográfico. Né? Então é super importante que você consiga correlacionar as derivações com a parede e, consequentemente, com a artéria. Então é uma situação simples até. Né? Então, parede anterior de V1 a V4, parede lateral alta e lateral baixa, lateral alta D1 e AVL, lateral baixa V5 e V6. Né? Parede inferior D2, D3 e AVF. O VD, dá para ver um pouquinho do VD com V1? Até dá. Né? Mas, então, quando você está buscando ver melhor, você vai ter que pedir o V3R e V4R, que eu já expliquei naquelas aulas antigas. Você tem que fazer uma imagem espelho aqui com os seus eletrodos, tem que saber fazer isso e saber orientar a enfermagem para fazer direito. Né? O AVR também não é uma derivação que você deve esquecer completamente. Tá? Por quê? O supra de ST de AVR, como eu já comentei, né, ele tem associado com um infradifuso, né, que em todas as precordiais, ele sugere o quê? Uma doença multiarterial ou uma doença de tronco de coronária esquerda, uma lesão tronco-like que eles chamam. Então, se você tem um tronco lesado, vai ter uma isquemia difusa de praticamente todo o VE, e essa isquemia está causando um infra de ST e o AVR está suprando como se fosse uma imagem espelho. A orientação é não trombolizar. Você tem um supra de AVR, tá? Não é para trombolizar a princípio. Porque você está tendo uma isquemia difusa, um infra de ST difuso. E você está vendo uma imagem espelho, você não tromboliza a imagem espelho. Tá? E aí, já aproveitando aqui, então, comentando a respeito da questão da imagem espelho. Então, uma alteração em certa parede do VE determinará outra alteração recíproca na parede diametralmente oposta. Então é isso, né? Então, por exemplo, aqui, olha, a gente tem os olhos elétricos aqui inferiores, né, D2, D3 e AVF, e a gente tem um suprão da parede inferior, beleza? O que vai acontecer com quem está olhando aqui em cima? Né? Vai ver exatamente uma imagem espelho que vai se manifestar com o D1 e AVL, no caso, vai se manifestar com um baita de um infra de ST. Tá bom? Então é isso aqui que a gente observa. E aí, o último cenário especial assim que vale a pena comentar é a questão dos critérios de Scarbosa. Helena Scarbosa fez um estudo que te ajuda então a identificar basicamente um supra de ST num paciente que já tem um BRE. Então, um cenário clássico, né, que você está lá na emergência e o pessoal da porta vem te trazer, tá suprado eletro, vem o pessoal da enfermaria correndo dizendo que tá suprado eletro. E aí você vai ver, no cenário clínico não é nada muito compatível e o paciente tem um bloqueio de ramo esquerdo, tá?
Então, é de se esperar que ocorra supra de ST num bloqueio de ramo esquerdo, né? Então, a gente tem aquelas famosas alterações secundárias da repolarização, devido a uma despolarização alterada, que eu já comentei lá quando a gente estava falando sobre os bloqueios de ramo. Então, você, sobretudo, né, de V1 a V3, até às vezes V4, é de se esperar que tenha um supra de ST. Tá? Ele é discordante ao QRS. Tá bom? Então, esse aqui é um conceito super importante. E é de se esperar que tenha infra de ST de V5 e V6. Né? E esse aqui é um aspecto clássico de bloqueio de ramo esquerdo. Lembra, né? Padrão R', São profundo, poderia ser também um padrão QS em V1. Basta olhar para V1 e V6 você faz o diagnóstico de bloqueio de ramo, né? Diante de um QRS largo, é óbvio. E aqui V6, um R puro com infra de ST. Tá bom? E aí ela fez alguns critérios que a gente vai então, só dar uma olhadinha. Veja, né? A elevação do segmento ST em concordância com o complexo QRS não deveria acontecer. Isso vai pontuar 5 pontos. Né? Então veja, aqui você não esperaria que tivesse um supra de ST em V5 e V6, tá? Ou seja, concordante, tá? Porque no bloqueio de ramo esquerdo o supra ele é discordante ao QRS. Veja, se você tem um infra de ST, uma depressão do segmento ST maior que 1 milímetro de V1 a V3, é justo onde eu esperava que tivesse um supra. Se tiver um infra, vai pontuar. Né? E se você tem uma discordância excessiva, então você tem um QRS para baixo, sim, e um supra para cima, sim, porém isso é excessivo, é muito grande, maior que 5 milímetros, também vai pontuar pelos Carbosa. Aí você junta os pontos e eles depois fizeram os critérios modificados. Basicamente, este último aqui foi modificado pela proporção. Então você vai fazer a proporção entre o segmento ST e a amplitude da onda S ou da onda R. Se essa proporção for menor ou igual a menos 0,25, vai pontuar também. Na verdade, é só uma forma de dizer que está excessivamente discordante, tá bom? Então, isso também é legal você saber para poder aplicar nos seus pacientes que você está suspeitando que tem um supra em cima de um bloqueio de ramo esquerdo. E aqui eu deixei só para vocês treinarem um pouquinho do diagnóstico topográfico, né? Então, veja, aqui um suprão do quê? De parede anterior, então, portanto, pegou o território de DA, né? de V1 a V6. Aqui, olha só, né? Nas precordiais, já tem a dica, né? Já tem a dica. Você está vendo aqui na parede inferior tem um supra de ST de parede inferior, D2 e D3 AVF. Eu nem comentei, mas você pode até tentar diferenciar pelo eletro quem é o vaso culpado, olhando para D2 e D3. Né? Então, se o supra é maior em D2, fala a favor de que seja de CX. Tá? E se for maior em D3, fala a favor que seja de CD, mas enfim. Então eu estou vendo aqui um supra de parede inferior, né? Eu estou olhando aqui para as precordiais, tá? E vejo um baita de um infrão. E aí o que me chama a atenção, né? Ele já fez aqui, veja, não pode esquecer, diante de um supra de parede inferior você tem que fazer V7, V8, eventualmente V9, tá? Para observar o quê? Para ver se houve infarto de parede posterior. Né? E também de VD, devido a essa correlação anatômica, tá? Dos vasos. Então, você fez V7 e V8 muito maior do que meio milímetro, então suprou sim parede posterior também, tá? Inferoposterior. E isso aqui é uma dica interessante, né? Esse infrão, o que será que é esse infrão? Né? Na verdade é uma imagem espelho da parede posterior, tá? Da mesma forma aqui, né, um suprão de parede inferior. E aqui vale a pena entender. Olha só, a gente tem aqui outra imagem espelho que é D1 e AVL, que eu já tinha mostrado para vocês. Tá? E esse aspecto também de infra que vai de V1 a V3, aí, que provavelmente também deve ser uma imagem espelho da parede posterior, que aqui não está demonstrado. Esse aqui já é um eletro, olha só, né? Você vê um baita de um supra de ST, já com aspecto com onda Q associada, ainda em bloco, né? Talvez se estendendo praticamente de V1, né, de V2 até V6 e pegando também D1 e AVL. Então a gente chama esse de anterior extenso. Tá? E a imagem espelho agora está na parede inferior. Tá vendo que interessante? E é isso aí, pessoal. Espero que tenha ajudado. Forte abraço.